Olá, professores, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar para vocês uma ferramenta muito boa do Moodle, que é o questionário. Serve normalmente para apresentar, para fazer provas para os alunos, tá? Então, para cadastrar um questionário, a gente vai ativar a edição da sala de aula e no tópico desejado, vamos colocar o questionário. Eu vou escolher a semana 1. Clico em adicionar uma atividade ou recurso. Em atividades, eu escolho o questionário. Para se fazer um questionário, a gente deve configurar duas coisas. A primeira é o questionário em si e segundo, as questões, tá? Então, eu vou explicar o passo a passo. No nome do questionário, eu posso colocar, por exemplo, avaliação 1. Em descrição, posso colocar informações para o meu estudante, como, por exemplo, o dia que esse questionário vai estar aberto, por quanto tempo e quantas oportunidades ele terá para responder. Não é um item obrigatório, então eu deixarei em branco. Em duração, eu vou escolher o dia que o questionário estará aberto. Eu vou colocar aqui que será dia 25 de setembro, a partir das 18h30. E vou dizer que o aluno tem que terminar o questionário neste dia, tá? Então, vai ser também até dia 25 de setembro. Caso eu quisesse, poderia colocar uma outra data, caso ficasse aberto por mais tempo. Então, ele vai ter até as 20 horas e 30 minutos para responder todo este questionário. Ele tem 2 horas. Além disso, eu posso, por exemplo, limitar a quantidade de tempo que ele tem para responder. Ele tem 2 horas para responder, para entrar e encerrar o questionário, mas a partir do momento que ele entrar, ele terá apenas 50 minutos para responder todo o questionário. Posso fazer isso também, tá? Aqui eu não vou habilitar esta opção. Em nota, por padrão, tá com ilimitadas tentativas, tá? Então, eu peço que todos prestem atenção para que, se tiver apenas uma alternativa, que marque aqui uma, senão o aluno responderá N vezes enquanto o questionário estiver aberto. Tudo bem? Em comportamento das questões, eu tenho aqui que as questões serão misturadas. Então, quando eu tiver as questões, o sistema misturará automaticamente as minhas questões. Em opções de revisão, é muito importante ver esta aba, porque tem as opções para que o aluno veja as questões depois de encerrar o questionário. Então, quando ele terminar o questionário, ele verá todas as alternativas por padrão, ele verá todos os acertos e erros, verá a sua nota e verá o feedback, caso o professor coloque algum feedback nas questões. Mesma coisa enquanto o questionário estiver aberto e depois do fechamento. Caso você queira restringir alguma dessas opções, basta desmarcar a opção e o aluno não verá mais essa alternativa para eles, tudo bem? Terminou isso, clica em salvar e mostrar, somente. Então, o meu questionário já está configurado. O que eu tenho aqui como resumo, e isso o aluno verá, ele terá uma tentativa apenas. Este questionário estará aberto a partir da sexta-feira, dia 25 de setembro, às 18h30, e se encerrará na sexta-feira, dia 25 de setembro, às 20h30. Então, simples assim, o questionário está configurado. O que falta a gente configurar agora são as questões, tá? Então, eu posso colocar questões tanto de um banco de questões que eu já tenho pré-configurado, ou posso inserir questões de uma por uma. Eu vou mostrar as duas formas. A forma mais elegante, bonita, é um banco de questões. Para isso, eu preciso cadastrar todas as minhas questões no sistema. Como eu faço isso? Clico nesta engrenagem aqui no canto superior direito e venho em banco de questões, clico em questões. O sistema vai abrir o banco com todas as minhas questões. Por padrão, está zerado. A minha aqui também não tem nenhuma. E eu posso criar uma nova questão, certo? Vou criar uma questão. Tem alguns tipos de questões, como múltipla escolha, descrição, cálculo,
arrastar e soltar, resposta curta, ou a nossa sempre do dia a dia, múltipla escolha. Escolho o tipo de questão que eu quero, clico em adicionar. Será aberta uma nova aba para eu cadastrar as minhas questões. Em nome da questão, você vai colocar um nome que diga o que é a questão. Por exemplo, questão sobre ideologia de gênero, questão sobre matemática básica, questão sobre português, acentuação, entende? E no texto da questão aí sim terá a pergunta que você fará. Então aqui eu vou colocar questão sobre Kant, e na pergunta só isso, tudo bem? Mais embaixo eu tenho quantas questões estarão certas, uma ou múltiplas questões, por padrão só uma está certa, e eu vou ter as alternativas, tá? Escolha 1, escolha 2 e assim vai. Então, na questão correta, eu coloco a resposta, uma das respostas, e digo que a questão correta vale 100%. E as demais questões eu coloco que vale nada, deixando apenas como 1. Deixando apenas como nenhum. No final, venho apenas em salvar mudanças. Então, eu já tenho uma questão no meu banco de questões, tá? Qual é a questão? Questão sobre Kant. Eu vou dar pause e cadastrar algumas questões para mais tarde, no decorrer do vídeo, ensinar como colocar essas questões no banco, digo, no questionário. Então, terminando minha última questão, já fiz todas as minhas questões, marquei com 100% as escolhas corretas e com nenhum as escolhas erradas. Bem? Salvar mudanças. Quando eu terminar de cadastrar todas as minhas questões, eu vou ter um banco com N questões. Feito isso, eu posso voltar para o meu questionário e inserir essas questões no questionário. Para isso, eu posso, por exemplo, clicar aqui em avaliação 1 ou vir no menu lateral e escolher o tópico onde o questionário está inserido. Basta clicar em cima do questionário. Vocês vão ver que está do mesmo jeito, dizendo que ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Contudo, vocês viram que eu inseri um banco de questões. Porém, este banco ainda está separado do meu questionário. O próximo passo é inserir questões deste banco na minha prova. Para isso, eu clico em editar questionário. Feito isso, a tela de edição de questionário abrirá. E aqui nós temos a possibilidade de inserir N questões para a nossa avaliação. Eu posso simplesmente inserir questões manualmente, de uma por uma, tá? Para isso, eu clico em adicionar e clico e escolho adicionar uma questão. Vai abrir uma tela igual a que nós editamos há pouco no banco de questões. Mas já que nós temos um banco de questões, vamos fazer uso dele, tá? Vamos inserir X questões daquele nosso banco. Como eu faço isso? Clico novamente em adicionar e agora eu não escolho mais do banco de questões, tá? Eu vou escolher uma questão aleatória. Isso me dará a opção de ver todas as questões que eu cadastrei no meu banco e escolher N questões para o meu formulário. Podia simplesmente clicar em do banco de questões e escolher as questões que eu quero
e clicar em adicionar perguntas selecionadas ao questionário. Fazendo isso, todas as questões selecionadas irão para o questionário. Mas eu posso também fazer uma prova aleatória para os meus alunos. Venho adicionar, clico em uma questão aleatória, a nova tela vai abrir com todas as questões do meu banco e pergunta quantas questões aleatórias eu quero inserir no meu questionário. Eu vou escolher 4. Feito isso, clico em adicionar questões aleatórias. O sistema randomicamente selecionará 4 questões e colocará na minha prova. Essas questões se repetirão à medida que o aluno for fazendo a prova. Ou seja, se eu tiver 50 questões e escolher 4 aqui, a probabilidade de o aluno pegar, de 2 alunos pegarem questões repetidas é muito baixa. Mas, como eu fiz aqui, eu tinha apenas 7 questões e escolhi 4, certamente vários alunos pegarão a mesma questão quando for responder a prova. Então, para resolver isso, basta ter um bom banco de questões cadastrado e colocar aqui um número que vocês aceitem como um número de questões boas para que o aluno faça a sua avaliação e não tenha, por exemplo, entre alunos da mesma sala, entre colegas, muitas questões repetidas, tá? Além disso, eu posso também configurar o peso de cada questão. Então, todas as questões por padrão têm peso 1, tá? Se o aluno acertar as 4 questões, ele vai tirar um 10 na prova. Mas eu posso colocar aqui pesos diferentes. Basta clicar nesse lápis e dizer que esse peso será 2. Tá? Basta clicar nesse lápis e dizer que o peso será 3. Dá Enter que o sistema calcula. Então, quando o aluno for fazer a prova, essa questão terá peso 3, a segunda e a quarta peso 1 e a primeira peso 2. Somente isso. Feito isso, grava, tá? O sistema vai dizer que o total da avaliação é 7, mas a nota máxima será 10. Então, quem acertar todas as questões, que na soma dá 7, terá nota 10. Normalmente eu coloco 100 para ficar padronizado. Tá? Somente isso. Terminou o questionário, já está disponível para o aluno. Eu posso, inclusive, ou também, caso eu não escolha questões aleatórias aqui, clicar nessa opção para misturar as questões. Então, as questões serão misturadas entre si. Além disso, as alternativas também serão misturadas entre si, porque é a configuração padrão da nossa plataforma virtual. Feito isso, gravar. Vou clicar em avaliação do questionário e eu posso, por exemplo, ter uma visualização prévia do que os meus alunos terão. Então, está configurado com uma pergunta por página, o aluno responde, próximo, e responde todas as questões, tá? Ele pode aqui, por exemplo, navegar entre as questões. Eu não quero fazer a questão 3 agora porque eu não sei a pergunta, eu vou chutar, vou esperar a finalização, tá? Então eu clico na questão 4 e o sistema já vai automaticamente para a próxima questão. Então ele pode andar entre as questões. E a questão 4 abriu. Quando terminar tudo, ele precisa finalizar a tentativa, ver todas as questões que ele fez e clicar em enviar tudo e terminar. Caso o aluno não clique em enviar tudo e terminar, ele não finalizou o questionário dele, tá?
vai aparecer uma mensagem perguntando se realmente ele quer enviar. E quando ele clica sim, já foi enviado. Automaticamente, como nós configuramos o feedback para quando ele terminasse a avaliação, o aluno visse as questões que ele fez, então aqui já vai aparecer a nota dele, eu não acertei nenhuma questão, e a questão que ele marcou e a questão correta embaixo, tá? Então o aluno já vai ter o feedback de tudo que fez. Se a prova for toda de marcar, já terá a nota na avaliação. Caso tenha questão aberta, o professor precisa corrigir a prova para que o aluno veja a nota final dele. Tudo bem? Eu peço só que vocês vejam a questão do feedback para que não corra o erro, por exemplo, do aluno estar respondendo uma questão e já vendo a resposta em seguida. Tudo bem? Para isso, vocês podem voltar um pouco o vídeo e é extremamente importante que ao terminar de preencher, de configurar o questionário, vocês, professores, façam uma visualização prévia para ver como ficou o questionário, para a gente não ter surpresa no dia da prova, por alguma questão, por exemplo, que esteja errada, ou tentativas a mais para o aluno, ou horário errado, ou feedback que não deveria aparecer está aparecendo, tá bom? O NTI fica à disposição dos professores. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Abraço.